Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live Papo de Amigos. Com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz, que nós iniciaremos mais uma live. Hoje com o tema Inteligência Emocional. Teremos como nosso convidado aqui o Gil Oliveira. Ele é coach, ele trabalha com as pessoas no desenvolvimento humano, com gestão empresarial e também treina as pessoas a fazerem vendas, né? A cada vez mais superarem suas metas. Então, ele é palestrante, coach, um cara muito capacitado para falar sobre o assunto. O Gil, ele vai falar para a gente o que é a inteligência emocional, quais são os benefícios da inteligência emocional, onde podemos aplicar a inteligência emocional, em quais situações. É muito importante hoje a questão da inteligência emocional, na questão do trabalho, na questão das relações interpessoais. Então é uma live super interessante, muito interessante mesmo, e com um profissional capacitadíssimo, né? Que é o Gil Oliveira. Já vou mandar boa noite a todas as pessoas aqui. Minha amiga Fátima já está online, tá? O Roger Macedo, a Valéria, o Gabriel, tá sempre acompanhando a gente aqui. Um abração para todos. Fátima, manda um abraço para o Marcos também, que ele deve estar acompanhando aí junto com você. Então, como sempre, eu peço que vocês participem, mandem suas perguntas, tirem suas dúvidas. É muito importante a participação de vocês. A cada dia se torna maior essa participação. A gente, através das perguntas, a gente aprende sempre muito com as perguntas. A live passada teve muita participação. As pessoas fizeram muitas perguntas interessantíssimas. A gente conseguiu extrair do nosso palestrante bastante informações das perguntas também. Então isso é muito importante. Lembrando, né, que as nossas lives ficam salvas no nosso canal no YouTube, que é Papo de Amigos 10, tá? Você acessa o YouTube, youtube.com/Papo de Amigos 10. Vão lá, curta os nossos vídeos, acessem, se inscrevam no nosso canal. É muito importante para a gente poder compartilhar os nossos vídeos. Às vezes um companheiro, você quer mandar, achou interessante a live, é muito importante para a gente. Daqui a pouco o Gil já está online, eu vou adicionar ele aqui na nossa live. A Eliana está entrando. Boa noite, Eliana. Vou adicionar o Matheus e o professor. Então é muito importante que vocês participem também lá no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Papo de Amigos 10. Lá tem todas as nossas lives salvas para você poder assistir. Às vezes não dá para acompanhar a live toda, não dá para... no dia você tem algum compromisso, então a gente disponibiliza a live já no canal nosso no YouTube para você acompanhar tudo e não perder as nossas lives, tá? É um grande prazer imenso estar sempre com vocês aqui, todas as terças-feiras às 20 horas, tá? Então, não esqueçam, façam a participação, pergunte ao nosso hoje convidado especial, o Gil, tudo que vocês queiram. Eu vou tentar adicionar já o Gil aqui. O Matheus, estou tendo alguma dificuldade. O Instagram sempre dando dificuldade para a gente conseguir adicionar os nossos participantes da live. Mas peço paciência a todos. Já vão preparando aí as suas perguntas sobre o tema. Você conhece, você sabe o que é inteligência emocional? Onde que eu posso aplicar essa inteligência emocional? Quais são os benefícios de aplicar a inteligência emocional, né? Então, nós vamos tentar extrair ao máximo do nosso convidado, o Gil, né? Para ele participar aqui da nossa live. Tá aí o Gil, já está online aqui com a gente. Gil, primeiramente, boa noite. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. É uma gratidão imensa. Eu estava falando um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Fazendo uma pré-apresentação sua aqui. É uma gratidão ter um profissional do seu gabarito aqui junto com a gente para explicar
hoje sobre a inteligência emocional, a importância da inteligência, de saber o que é, como a gente desenvolver essa inteligência, como é usada hoje nas grandes empresas, nas grandes corporações, no nosso dia a dia também, a inteligência emocional. Eu já tive o privilégio de assistir uma palestra sua lá no meu serviço, você participou da nossa CIPAT, foi um sucesso, é muito interessante, as pessoas deveriam conhecer de perto. Então, eu só vou adicionar aqui, Gil, o Matheus, está faltando só o Matheus, eu vou passar a palavra aqui para o professor Luiz, depois, Gil, eu vou passar a palavra para você. Aí, o Matheus já está online, consegui adicionar ele aqui também, o Matheus já está online. Matheus, uma boa noite, professor, boa noite. Vocês dão uma boa noite, já já a gente passa a palavra para o nosso convidado, para o Gil. Boa noite. Ô, Matheus, esse posto de chegar atrasado é meu, viu? Não tente pegar ele, não. Boa noite, meus amigos. Boa noite, convidado. Também é um prazer estar aqui. E boa noite. Você viu o bigode do Rômulo? O cara tá um homem sério, rapaz. Tá parecendo alguém que eu conheço. Entendeu? Ô, Gil, Matheus? Beleza, Gil? Tudo jóia, boa noite. Ô, Gil, seja bem-vindo à live Papo de Amigos. Fala um pouquinho sobre você, faça a sua apresentação. Um beijo pro meu irmão Brian, um beijo pro Gabriel, um beijo pro Luiz, um beijo pro Rômulo. Ó, o Brian, um abração pro Brian. Gil, a palavra agora é toda sua. Pode fazer a sua apresentação, fala um pouquinho sobre você. Vamos começar esse bate-papo aqui, que é o bate-papo de amigos. Seja bem-vindo, boa noite. Maravilha, boa noite a todos. Antes de começar a minha fala, eu vou deixar aqui já uma pergunta para você que está nos assistindo, para os nossos participantes aqui. A pergunta é a seguinte: o que é mais fácil mudar? Os seus comportamentos ou as suas crenças? Pensa aí, você que está nos acompanhando aqui no nosso chat, já vai colocando aí o que você acha que é mais fácil mudar, crenças ou comportamentos. Ao longo da nossa apresentação aqui eu explico para você. Mas, em primeiro lugar, muito obrigado pela participação. Meu nome é Gil Oliveira, trabalho com coaching, minha formação base, fiz engenharia, sou engenheiro ambiental, fiz engenharia, fiz pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. E depois, em 2018, fui conhecer o coaching, o mundo da inteligência emocional, e desde então não parei mais de estudar, continuo trabalhando, me desenvolvendo cada vez mais, me especializei em vendas, uso toda a minha bagagem da engenharia, 5 anos de engenharia, vendo física, cálculo, para usar hoje para ensinar pessoas a vender. Vender o quê, Gil? Vender ideia, pensamento, imagem. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos vendendo um conceito, uma imagem, trazendo pessoas para o nosso mundo, para se autodesenvolver, para se autoconhecerem. E desde então não parei mais essa minha trajetória. Então agradeço aqui em primeiro lugar o convite de vocês. Muito obrigado, é uma oportunidade imensa de me conectar com novas pessoas, de trazer um pouquinho, né, o Instagram nos permite fazer isso, né? Traz um pouquinho do meu público para conhecer vocês, conhecer o trabalho de vocês, e também vice-versa, essa via dupla das pessoas que conhecem vocês também conhecer o meu trabalho. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos. Obrigado. Muito bem, Gil. Nós que agradecemos aí, porque você é um profissional excelente, né? Foi como eu disse aqui, eu tive o prazer de acompanhar já uma palestra sua sobre a inteligência emocional lá no meu serviço, você participou da nossa CIPAT, o quanto é importante no dia de hoje, né, a gente desenvolver, a gente saber o que é a inteligência emocional, né, como você fez a pergunta, depois eu vou pedir para o Matheus, se puder escrever a pergunta para a gente afixar aqui, para todos terem acesso à pergunta que o Gil fez, tá? Já seria bom a gente deixar aqui para que todos respondessem. Eu queria mandar um abração antes aqui para o Eduardo, meu parceiro, para a Érica também, que estão acompanhando aqui, deram boa noite. A todas as pessoas que estão entrando aqui, a Vitória, o Leandro, né? A Eliana já até respondeu, ela colocou crenças, né? Então as pessoas estão aqui respondendo. Professor e Matheus, eu vou passar a palavra para vocês. Se vocês quiserem já começar com as perguntas para o nosso convidado, para o Gil, vocês ficam à vontade. Romulo, eu acharia interessante, meu amigo Gil, falar um pouquinho do coach para a gente, porque ele não é algo tão novo, né? Mas eu não sei se é muito novo ou tão recente, mas é uma profissão que está emergindo muito, muito bem conceituada, não é só para a profissão, a gente pode usar no nosso dia a dia também, né? Ele é algo bem... muitas pessoas
famosas, tem coach, né, para ajudar no acompanhamento do seu desenvolvimento técnico, e às vezes a gente não conhece a fundo, né, qual é o trabalho do coach, o que, que ele faz, como que eles podem nos ajudar no dia a dia também. Seria uma espécie de técnico, só para dar uma palhinha para a gente do que é o coach. Você falou de ser coach, aí eu achei legal comentar um pouquinho, matar uma curiosidade minha e talvez do pessoal também. Maravilha. Bom, vamos lá então. Minha trajetória, como eu falei no início, a minha base eu fiz engenharia, 5 anos estudando engenharia ambiental, então a base muito de cálculos. Em 2018, eu fui numa palestra de inteligência emocional e é um tema que está muito em evidência. E aí as pessoas perguntam assim, Gil, o que é inteligência emocional? Mas como que eu lido com a inteligência emocional? E aí nós temos que entender uma coisa antes de trazer esse conceito. Eu vou trazer 7 emoções base. 7 emoções base. Eu vou trazer a emoção da alegria, do medo, da tristeza, da raiva e do nojo. Se você aí do outro lado, que está nos acompanhando aqui, já assistiu aquele filme Divertidamente, sabe aquele desenho da Pixar, da Disney? Divertidamente, é um desenho que eu recomendo você assistir. E aí aquele desenho, ele ilustra bem essas emoções. E faltam mais 2, que é a rejeição e a surpresa. Ele traz de forma implícita ali no filme, mas é um filme fantástico, já fica aqui a recomendação para você. Mas por que eu estou trazendo isso antes de falar do coaching? Inteligência emocional, como o próprio nome já diz. E aí eu trago um conceito. Inteligência emocional é a capacidade de identificar as emoções. Algumas pessoas falam assim, não, inteligência emocional é a capacidade de você lidar com as emoções e tal. Mas se eu estiver sentindo raiva, eu vou sentir raiva. Esse é o ponto. E aí que está. É a capacidade de entender as emoções, ou seja, identificar qual é a raiz, qual é a causa que está me causando aquela raiva. E aí a gente traz um outro conceito, que é a diferença entre causa e efeito. Por quê? Porque quando eu vou na raiz do problema e eu cesso aquilo ali, então, por exemplo, você saiu de manhã, pegou o seu carro, está andando lá, vai para o trabalho de carro, tomou uma fechada ríspida, uma fechada brusca no trânsito. Poxa vida, aquilo lá me causou um sentimento de raiva, uma emoção, raiva. Então, quem assume o controle naquele momento? A raiva. O que eu preciso identificar naquele momento? Se esse sentimento, se essa emoção, ela vai me dominar por muito tempo, ou se é algo passageiro. Que aí eu identifiquei a causa, ressignifico e falo, calma, aquela pessoa, ela pode estar com muito mais pressa que eu. Vai embora. Quem aqui, dos nossos convidados que estão nos acompanhando aqui, quem já teve a infelicidade de discutir no trânsito? Toma uma fechada e já, você não está me vendo aqui? E isso é inteligência emocional. Então, inteligência emocional é a capacidade de quê? Identificar e reconhecer qual é a causa. Por quê? Porque eu trato a raiz do problema. Eu costumo falar muito para as pessoas nas palestras, nos seminários, que é o seguinte, o que a maioria das pessoas estão tratando? A consequência, o efeito. E mantém aquilo lá sem estancar. Exemplo, imagina só que aqui no meu teto agora tem uma goteira. E aí eu vou lá e coloco um balde. E aí começa a encher. Só que de repente enche e transborda. Eu vou lá e troco, coloco outro balde. Só que eu não tampei o furo. É isso que a inteligência emocional nos traz. É a capacidade de você identificar a raiz. O som ficou meio baixo. Meu som ficou baixo? Melhorou agora. Melhorou? Então é a capacidade de você identificar qual é a raiz. E é por isso que esse assunto está tão em evidência, inteligência emocional. E tem outros fatores que acometeram para que esse assunto também se alavancasse. Nós estamos passando, saindo de um período de pandemia, entrando num período de epidemia de dengue, enfim. Então a gente está sempre constantemente vivendo crises em cima de crises, mas a pandemia veio para nos nivelar. E eu percebi muito que essa questão da pandemia fez com que várias pessoas se interessassem mais por esses assuntos. Infelizmente, nós vimos muitas pessoas dentro das suas casas depressivas, muitas pessoas tendo que aprender a conviver uns com os outros. E aí agora eu vou entrar no assunto de fato do profissional coaching. Então hoje um profissional coaching, independentemente da denominação do nome que ali ele traz, é um profissional que traz, através de perguntas e respostas, a clareza. Eu gosto de trazer esse nome, clarificação. Então esse é um profissional que ajuda as pessoas a clarificar, ressignificar algumas ações, pensar de uma maneira diferente, para aí de fato tomar as suas decisões. Constantemente nós aqui, nós 4 aqui, eu, o Luiz, o Matheus, o Rômulo, tomamos decisões desde a hora que nós acordamos, e você que está nos assistindo também. Então desde o momento que você abre os olhos na cama, você já tomou a primeira decisão, ou levantar, ou
ficar mais 5 minutinhos na cama. Então, a tomada de decisão ela é constante. Então, esse profissional hoje, e aí diversas áreas, aí você vai ter um life coach, um coach empresarial, um coach financeiro, um coach voltado para a saúde. Só que, infelizmente, muitas pessoas banalizam o nome. E aí já cria um preconceito. Fala assim, não preciso de coaching. Eu não preciso disso, não preciso daquilo. Se nós entendêssemos a necessidade e a importância de ter um coaching, um mentor, um orientador, um consultor, alguém que saiba algo que nós não sabemos ainda, para nos auxiliar nessas tomadas de decisões, meu Deus do céu, os nossos resultados seriam outros. Gê, mas eu não quero, eu não preciso, eu sou autossuficiente. Então, uma outra dica é leitura, livros. Então, os livros ali também vão trazer muitos ensinamentos para que você possa ter essa referência de auxílio de tomada de decisão. Então, eu passei aí por várias etapas, por várias nuances aí do assunto, mas para eu trazer de uma forma bem superficial. Então, é um profissional hoje que ajuda as pessoas a tomar decisões, traz clareza através de perguntas e respostas. Um coaching nada mais é que isso. Por que perguntas e respostas? Porque quando eu faço uma pergunta, eu não pré-julgo, eu não coloco aqui na cena a minha opinião, o meu pensamento, as minhas crenças. Então, eu faço só perguntas. Assim como eu comecei o nosso bate-papo aqui. O que é mais fácil mudar? Crenças ou comportamentos? Então, um profissional coaching é basicamente isso. Então, ele aprende a perguntar. Faça perguntas. Eu costumo falar nos meus treinamentos o seguinte: quem pergunta domina, quem responde é dominado. Então, tragam já esse conceito aí na vida de vocês, porque a escola, infelizmente, nos ensina assim. Joãozinho, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí, quem responde primeiro é tido como o mais inteligente da sala, e a gente sempre foi crescendo tendo essa referência. Então, a gente sempre tem o hábito de querer responder. Quando nós entendermos isso e falar, peraí, deixa eu aprender a perguntar. Então, quem pergunta domina. Faça perguntas. São as perguntas que movem o mundo e não as respostas. É isso. Estão me ouvindo bem? Maravilha! Maravilhoso. Eu vou colocar um pouquinho aqui da minha experiência, né? Eu comecei a entender um pouquinho do que é inteligência emocional através do senhor Tadashi Kadomoto, né? Que ele é um terapeuta e trabalha com inteligência emocional também. E durante a pandemia, eu conheci ele nas redes sociais e ele, durante a pandemia, ele começou a fazer meditação todos os dias, de segunda a segunda, às 6 da manhã e às 8 da noite. E aí eu falei assim, ô louco, uma pessoa que se propõe a fazer live todo santo dia, às 6 da manhã e às 8 da noite, todo dia, sábado, domingo e feriado, deixa eu ver quem é esse cara. E aí, através dele, eu comecei a entender, através das meditações e através das lives dele, eu comecei a entender um pouquinho do que é essa inteligência emocional. E a minha experiência, inclusive, com a meditação, foi assim, esse momento o que me auxiliou muito foi esse momento de você respirar antes de uma tomada de decisão, né? Porque antes eu agia impulsionado pelos meus instintos. E agora eu mudei um pouco, ainda estou no processo, eu mudei um pouco, mas agora eu começo a respirar um pouco mais, e aí vem esse processo que você falou de identificar as emoções, qual é a minha emoção, de onde vem essa emoção e qual é o melhor caminho a ser tomado, né? Então, a minha experiência com a inteligência emocional foi essa breve passagem aí com esse senhor que eu continuo até hoje, né? Todo dia eu tô lá ouvindo ele. Rômulo, você está mudo. Voltou. Melhorou? Aí, agora voltou agora, Bigode. Obrigado. Ô, Gil, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da inteligência emocional. A Marli, a nossa amiga aqui, parceira de live,
a inteligência emocional, ela pode, é bom a gente desenvolver ela em qualquer setor, em qualquer tipo de emoção. Ela perguntou no que a inteligência emocional ajuda na questão do luto, né? De alguém que perdeu um ente querido, que perdeu uma pessoa. Então, essa foi a pergunta que a nossa amiga Marli fez aqui para a gente, a hora que você estava falando, explanando aqui. Tá. Bom, em primeiro lugar, luto é uma coisa que nós temos que vivenciar. Então tem um tempo aí que nós temos que passar por essa questão do luto, mas o ponto mais forte nessa questão do luto, se a gente for trazer para esse âmbito da inteligência emocional, existe uma emoção aí muito forte, chamada rejeição. Rejeição. Essa talvez, eu me arrisco a dizer, porque ela está muito associada à dor. É um gatilho mental muito poderoso, dor e prazer, é um dos gatilhos mais usados em vendas. Talvez aqui, alguma dessas pessoas que estão nos assistindo, em algum momento da vida já foi rejeitado. Na infância, vamos pegar lá na infância. Vamos fazer aquele time de futebol e de repente eu sou o último a ser chamado, ou eu não fui chamado. Aquilo já me gera um sentimento. Ou é o goleiro, você sempre foi o goleiro, né? Não, o goleiro ainda tá, é o número 1 às vezes, né? Mas aquela rejeição daquela pessoa que nem foi escolhida, daquela sobra, daquele cara assim, falou assim, não, você não vai jogar, você fica lá. Rejeição. Aí a pessoa cresce e tal, adolescência, aí começa os primeiros namoros, ah, nossa, eu gosto de fulano, eu gosto de Beltrano, e Beltrano não gosta de mim. Rejeição. Aí vai para o trabalho, começa a trabalhar, tal, começa a me desenvolver. Por que fulano recebe uma promoção e eu não? O que fulano faz e eu não? Rejeição. Então percebe que é um dos sentimentos mais fortes que o ser humano tem muita dificuldade de lidar, chamado rejeição. Tá, Gil, mas e aí? O que isso tem a ver com o luto? O luto é aquela pessoa que nós amamos, que foi tirada da nossa vida sem ao menos nos se despedir, muitas vezes. E aí o sentimento de rejeição, essa dor é muito forte. E aí quando você começa a entender a inteligência emocional, entende esse gatilho, esse sentimento chamado rejeição, e onde a maioria de nós temos dificuldade de lidar com esse sentimento chamado rejeição, é aí que temos que começar a entender como funciona esse processo do luto. Porque uma coisa é saber, falar assim, não, tudo bem, beleza, todos nós vamos passar por esse estado, por esse processo, ou seja, para morrer tem que nascer. Então todos nós já temos essa atribuição aqui porque nós estamos vivos. Ótimo, você entende isso, você sabe disso, mas e como aceitar isso? E é lógico que isso parte de indivíduo para indivíduo. Mas falando da emoção, me restringindo apenas à inteligência emocional, as emoções que eu trouxe aqui é o sentimento da rejeição. Ou seja, é uma pessoa que nós amamos, um ente querido, uma pessoa que nós gostamos, que foi tirada. Ou seja, mas a rejeição não está por aquela pessoa, e sim por quem fica. Eu estou me sentindo agora rejeitado porque quem perdeu foi eu. Quem perde agora a oportunidade de ter você na minha vida sou eu. Quem perde a oportunidade de conversar com você sou eu. Quem perdeu aquela chance de participar do jogo e jogar foi aquela pessoa que não pôde participar. É o sentimento de rejeição, entende? Então, essa questão do luto, a pessoa ela parte sem dizer adeus, sem falar eu estou indo, e muito menos sem saber se você quer ou não, porque você não tem poder de escolher. Poxa vida, se eu pudesse escolher por um ente querido, falar assim, não, eu não quero que você vá. Só que nós não temos esse poder. Então aí brota o sentimento rejeição. Muito importante. Professor, quer fazer alguma pergunta, Matheus? Gil, é legal escutar ele comentando isso, é um coach, né, um engenheiro ambiental, que está comentando e que muitas vezes liga com o nosso conhecimento espírita. Um sentimento, uma emoção lá atrás, nós somos seres energéticos. Essa rejeição, ela deixou uma mancha, pode falar espírito, pode falar alma, pode falar consciência, e ao longo do tempo vai se juntando outras manchas energéticas que vai acumulando. E quando chega o luto, esse luto ele é um gatilho geral que ele acumulou praticamente, juntou todas essas rejeições do passado e transformou numa espécie de constelação. Por isso que eu acho que ele fica muito... Ele é mais difícil, né? Porque você acaba trazendo as outras rejeições, mesmo que inconsciente,
à tona, tá bem? Desde o Freud falava que do 0 aos 7 anos nosso, nós vamos passar por coisas que vai repetir em toda a nossa vida, né? Então imagina quando você perde alguém que você está com 50, você construiu aquela vida com aquela pessoa, você tinha, por mais que a gente vai ficando velho, nós vamos sonhando com o futuro, de construir coisas junto quando você está num bom relacionamento, né? E você acaba perdendo junto com essa rejeição a esperança também de construir algo, construir uma vida, realizar sonhos, realizar fantasia. Por isso que eu acho que a dor do luto, ela é a maior dor que tem, ela afeta muito, porque ela, além de ela pegar coisas do passado, ela vai afetar o futuro também. Ela acaba, embora a gente tenha que viver um dia de cada vez, nós temos aquela ansiedade de viver o futuro, né? Acho que por isso que ela é uma dor que se torna difícil, e é muito importante falar dessa dor, conversar, ter uma psicoterapia falando do sentimento, alguém para ajudar. Agora nós estamos trazendo uma visão sobre como cuidar com inteligência da tua emoção. Às vezes eu não estou dando certo numa psicoterapia, eu vou tentar outra para passar por esse processo. Então é importante nós falarmos sobre o luto, sobre essa passagem que nós estamos passando, principalmente numa época que nós estamos saindo de uma pandemia, porque a pandemia não saiu da gente ainda. Nós ainda estamos passando pelos efeitos emocionais da pandemia, estamos abalados psicologicamente, estamos reorganizando, reorientando a vida. Por isso que é importante ter um profissional nessa área que ajude a gente a reencontrar o caminho. Nós estamos meio Alice no País das Maravilhas. Nós estamos cheios de caminho e não sabe para onde ir ainda. Estamos, a maioria, que perdido, tanto em caminho como em parte sentimental, parte emocional também, né? Ô Gil, deixa eu fazer uma pergunta, já pegando o gancho do Luiz. E em relação à rejeição, como que o trabalho do coaching pode auxiliar a essa pessoa a lidar com a rejeição? Primeiro passo é identificar. Eu falo sempre que nós só podemos mudar algo a partir de conhecer. Senão a gente fica no piloto automático. Então o primeiro passo é trazer para a consciência, mas eu só trago para a consciência através de perguntas. O processo do luto, ela vai passar. A dor, o sentimento, ela vai passar. Mas aí quando eu trago isso para a consciência e começo a entender isso, ou seja, o que está originando isso, e aí eu passo a ter um processo de ressignificação. A nossa mente, ela é um HD de última geração, um computador de última geração. E que a gente usa um pedacinho dela. É como se eu tivesse aqui um computador com 1 tera de capacidade de armazenagem, estou usando só 100 gigas, bem pouquinho, estou usando, né, uma partezinha daquela disposição que tem. E é assim a nossa mente. Só que fora isso, existem outras coisas, existem as crenças, existem os valores, existem os temperamentos, existem os perfis comportamentais. Então, nós temos que aprender a entender, é como nós falamos aqui. Poxa vida, nós tomamos decisões da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Todos o santo dia. Se eu começo a trazer isso para a consciência e começo a me entender em primeiro lugar através das perguntas, por isso que aí traz as perguntas, para você trazer um processo de autoconhecimento. Conhecer a ti mesmo. Então esse é o ponto. Só que aí vamos pegar um gancho até do que o Luiz falou, de nós estarmos saindo da pandemia. E aí eu pego um gancho muito forte nisso. O que a maioria das pessoas fizeram nesse período que nós fomos forçados a ficar em casa? Sim, porque a gente foi, né, de certa forma, forçados a ficar em casa. E o que a maioria das pessoas fez? Alguns foram sair, beber, livre de julgamento, tá? Sair, beber, curtir, para balada. Outros ficaram trancados, se fecharam no seu mundo. E outros foram estudar. E eu fui um desses que foi estudar. Então eu aproveitei esse processo de pandemia para falar, pô, peraí, foi o período que eu mais estudei e é o período que eu estou mais estudando na vida. Nem os meus 5 anos de engenharia eu estudei tanto quanto eu estou estudando hoje. Só que agora eu não estou estudando física e cálculo, eu estou estudando desenvolvimento humano. Então, inclusive, aproveito aqui o espaço e a oportunidade para fazer um convite a vocês. Nós temos um grupo com mais de 80 pessoas ativamente participando de uma leitura às 5 da manhã. Então, todos os dias, às 5 da manhã, nós estamos lá
fazendo a leitura de um livro. E nesse momento nós estamos fazendo a leitura do livro chamado O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Então, foi um período que eu passei a estudar muito para quê? Justamente para quê? Em primeiro lugar, para me conhecer. Porque as pessoas, elas endeusam esses profissionais, o coaching, o terapeuta, o psicólogo, e falam assim, não, ele é um super-homem. Não, não é. Até o super-homem tem sua criptonita. Né? Então, não endeuse ninguém, coloque as pessoas em pé de igualdade, certo? Todos nós temos as nossas falhas, os nossos pontos de melhoria, mas é através de processos como esse, de perguntas e respostas, que essas pessoas vão ressignificar, ou seja, achar um novo significado para aquela situação. Reescrever essa história. Algumas pessoas perderam entes queridos que deixaram de dizer um eu te amo, que deixaram de pedir um perdão, que deixaram de fazer algo que gostariam de fazer. Então, não só para transformar isso aqui em palestra motivacional, mas para falar realmente de fato. Meu irmão, sai da condição que você está, faz o que você tem que fazer hoje. Eu não deixo um único dia de passar na casa do meu pai, quando eu estou lá em Américo, porque eu moro aqui em Araraquara, meus pais moram numa cidade vizinha chamada Américo Brasiliense. E toda vez que eu tenho a oportunidade de ir lá, eu vou lá dar um beijo, um abraço e vejo meu pai e minha mãe. Porque eu não sei se eles me verão pela última vez ou se eu verei eles pela última vez. Então, quando eu começo a trazer isso até como um lifestyle, como uma filosofia de vida, eu começo a entender quais são os meus comportamentos, aquilo que faz sentido para mim. Porque o que faz sentido para o Gil não faz para você, não faz para o Luiz, não faz para o Rômulo. Então, nós temos que entender a individualidade de cada ser humano. Às vezes, irmãos da mesma casa têm comportamentos diferentes. Eles vão tomar o golpe, mas cada um toma um golpe diferente e sente de uma forma. Então nós temos que começar a entender. Quase sempre, né, Gil? Exato, quase sempre. Boa, quase sempre. Então é importante respeitar essa individualidade de cada um. Então, através de ferramentas, a pessoa que senta para fazer um processo de coaching comigo, eu uso algumas ferramentas de análise comportamental, algumas ferramentas de identificação, algumas ferramentas para a pessoa identificar quais são seus valores. Às vezes as pessoas vivem e estão no piloto automático, elas não sabem nem identificar qual é o real valor dela. Então, um exemplo, a pessoa tem um valor prioritário que é a família, o outro tem um valor prioritário que é o trabalho. E aí você começa a ter divergência. Então é importante você começar a se autoconhecer para saber, pô, peraí, o que é importante para mim? O que é importante para o meu irmão? O que é importante para o meu cônjuge? O que é importante para o meu filho? E aí eu começo a entender a individualidade de cada um, fica mais leve. Essa é a frase que eu gosto de falar, para deixar as coisas mais leves. Se está pesado, solta. Tem que ficar leve. Eu costumo falar isso para mim sempre. Se ficou pesado, solta. Tem que ficar leve. O pessoal tá mandando bastante pergunta, fazendo bastante comentário aqui, Gil. Também acho que são as pessoas que fazem a leitura com você 5 da manhã. Depois vamos fazer um passado geral dos comentários que as pessoas estão fazendo. Estão falando muito bem dessa leitura aqui. Eu vou tentar pegar alguns comentários. Tem muito comentário aqui. Eu vou pedir depois a ajuda do Matheus e do professor. Eu estou voltando um pouquinho aqui, Gil. Eu vou ver alguns comentários, senão demora muito, aí a gente não consegue mais ler de tanto que tem as pessoas fazendo comentários interessantíssimos aqui. Eu vou começar a ler. A Rosângela também, que acompanha a gente, colocou aqui, ó, eu tenho certeza que o meu emocional está abaladíssimo por conta de entes perdidos há anos. Isso acontece mesmo? Foi uma pergunta que ela fez, né? Depois você responde, Gil, o professor Matheus, eu vou ler os outros comentários. A Laís, Regina, eu vivendo isso agora, vejo muita gente mudando de vida e eu não. Tem mais gente aqui, deixa eu ver aqui. A Jéssica... Eu tenho uma visão em relação... Pode falar, Rom, desculpa. Peraí, deixa eu só pôr a limpo aqui, senão fica muita pergunta passadas, ou os comentários a gente precisa ler, que o pessoal está participando muito. A Jéssica Domingues colocou assim, ó, meu sentimento emocional está ligado ao meu pai, pois temos o mesmo temperamento e discutimos direto. No momento de raiva, falamos muitas palavras ruins um para o outro. E o outro está abalado. Depois tem mais gente aqui. A Fátima também, minha parceira lá. Difícil associar a perda do luto com a rejeição. Para mim, entendo como dores diferentes. A Eliana, nossa parceira aqui também já, nossa sócia aqui no Papo de Amigos, ela colocou, poxa, complicado. Na vida, entregamos tantos momentos de rejeição, porque é impossível agradarmos a todos. Não sei se estou errada, mas chega uma fase que não nos importamos tanto em agradar a todos. Mais um
um comentário aqui. A Eliana também. Chega uma fase que a rejeição não nos afeta mais. Vamos ver quem mais fez aqui. A Laís, né, Regina. Esse grupo do Gol é demais. Ajudando muito de verdade. Ela participa junto com você, Gil. A Maju também. Top essa leitura. Gratidão sempre. Então são as pessoas. A Carla. Ajudamos os outros. E nossa vida é normal como de todo mundo. Também temos que fazer terapia, fazer uma reforma íntima como todo mundo. A Carla é psicóloga, está se formando em psicologia. Está falando que apesar de ajudar também. A Nonô colocou aqui, fantástico. A Silvia, muito lindo o grupo das 5 da manhã. Aprendemos, expressamos, as chaves viram. Gratidão, Gil. Muita gente elogiando, Gil, por esse grupo aí. Deixa eu ver se tem mais. A Fátima aqui também. Deixa eu ver. A fé é fundamental no processo de luta. Ela respondeu uma pergunta que foi feita. O quanto a fé é importante no processo de luta. Ela respondeu. A fé é fundamental no processo de luta. É a busca do conhecimento, do entendimento, nos traz o conforto e o entendimento. Foi uma resposta para uma parceira aqui. Deixa eu ver se tem mais, Gil. Aí, Matheus, eu já passo para você fazer. A Laís, novamente, eu já vi ali dos Segredos da Mente. Milionária sozinha. Mas com o grupo de leitura do Gil, passei a ter outras perspectivas e com o livro Poder da Ação. Estou numa imersão flexiva de autoconhecimento. Só isso, são essas as perguntas. Então, Gil, muita gente falando aqui, elogiando, né, o trabalho que você faz, que você falou. Depois, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, para passar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, se elas quiserem participar, como é que faz para participar desse grupo, quais são os livros que você indica, porque aqui as pessoas estão falando sobre os livros. Matheus, fica à vontade agora, meu querido. Eu só queria fazer um comentário em relação a essa questão que colocaram aí rapidinho, né? É uma coisa que uma terapeuta uma vez me disse não, eu ouvi essa terapeuta falando, e é uma coisa que fez muito sentido para mim, né? Ela disse assim, em relação ao luto, né? Às vezes com muito tempo, tal, e ainda permanece esse luto. Ela disse assim, se você quebra uma perna e não for no médico, não for engessar, o tempo vai fazer com que essa perna se cure sozinha? Não. Às vezes você tem um trauma muito forte na sua vida e o tempo, só o tempo não vai se incumbir de organizar essa questão na sua cabeça. Então, da mesma forma que você tem que cuidar do machucado da perna quando quebra a perna, você também tem que cuidar das suas emoções, da sua mente, porque só o tempo não vai curar e não vai resolver. Isso, assim, particularmente para mim fez muito sentido, né? Que entra na profissão do Gil, né? A profissão dele é justamente para isso. É usar esse tempo para ressignificar, fazer as perguntas, colocar essa experiência com uma outra ótica na cabeça da pessoa. É mais ou menos por aí, Gil? Sim, aí eu vou trazer um conceito já respondendo a pergunta que nós fizemos aqui hoje, certo? Vamos lá. Ó, o que é mais fácil mudar? Crenças ou comportamentos? Quando eu faço as palestras e eu pergunto para as pessoas ali no auditório, a maioria das pessoas elas falam assim, não, é mais fácil mudar o comportamento. Porque a gente pensa que a gente tem sempre o controle sobre as coisas. E a gente começa a entender que a gente não tem controle sobre quase nada. E o que eu controlo então, Gil? Os meus pensamentos e, consequentemente, os meus comportamentos. Então, se a gente começar a se restringir a isso, ao longo da nossa vida, a gente começa a ressignificar muito mais coisas, inclusive o luto, porque aí também entra a questão do controle, de acharmos que nós temos o controle. E aí a gente começa a ver que a gente não tem controle sobre quase nada. Então eu volto a falar, onde a gente controla então? Pensamento geram sentimentos, sentimentos geram emoções, emoções geram comportamentos. Então é dessa forma que inicia todo um processo. Começa aqui, na mente, no pensamento. Então quando eu faço essa pergunta, as pessoas falam assim, mas faça mudar o comportamento. E aí que é o problema, porque comportamento é 1, 2, 3 e muda. E aí volta as crenças. Aí a pessoa já começa a trazer as crenças. Aí a pessoa começa a trazer os valores. Aí a pessoa começa a trazer historinhas. E etc, etc, etc. Então, respondendo a nossa pergunta aqui, que nós começamos lá no comecinho da live, o que é mais fácil mudar, então? Crenças. Aí as pessoas falam, nossa, Gil, mas como assim crenças? Como que eu mudo crenças? Eu já vi em vários seminários, na minha formação em coaching em 2018,
Foi uma das cenas mais impactantes que eu tive na vida até hoje, assim, trazendo e relacionando essa questão do luto, porque só de falar aqui eu já comecei a me arrepiar inteiro de lembrar da cena. Era uma mãe que ela viu seu filho ser assassinado na sua frente e ela não conseguiu se despedir dele, não conseguiu salvar aquele filho, ele morreu nos braços dela. Naquele momento, no treinamento, ela precisava ressignificar essa imagem na mente dela. Então, através de um exercício de forte impacto emocional, ela poder ressignificar isso. Isso é uma técnica usada junto com a programação neurolinguística, usada com PNL, para que a pessoa possa ressignificar. Então, as crenças, elas podem ser ou imputadas ou tiradas de duas formas. Ou através da repetição, ou através de um forte impacto emocional. Então, se eu for trazer conceitos muito profundos aqui, a gente vai adentrar a madrugada dentro. Mas, basicamente, é isso. Então, crenças, elas são ressignificadas através de duas coisas. Um forte impacto emocional. Um luto. Um forte impacto emocional. Ou repetição. Repetição. Então, quando a gente começa a entender esses processos, e começa a cair para dentro disso, trazer esses hábitos, essa disciplina para o dia a dia, e começar com pequenos passos, você vai perceber que ao longo da sua trajetória, você vai ter ou se aproximado dos seus resultados ou se afastado. E aí você começa a direcionar para que caminho você está indo. Então, basicamente é isso. Primeiro passo. Poxa vida, é muito mais difícil mudar comportamentos. Por quê? Porque comportamento é 1, 2, 3 e já. A pessoa quer fazer dieta, a pessoa quer fazer atividade física, a pessoa quer melhorar os controles financeiros, a pessoa quer começar a ler um livro. Não é segunda, não é sábado, não é domingo, não é na virada do ano, é agora. Isso é comportamento. Ok. E crença, forte impacto emocional, repetição. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a ressignificar. Processo de luto, a gente ressignifica através de forte impacto emocional. Então, naquele treinamento de coaching, ao ver aquela mãe, que ela subiu no palco, expôs a história dela, porque ela queria cura. Eu só consigo curar aquilo que eu consigo expor. Como que eu vou curar algo se eu não exponho? Então eu falo muito isso. Quando a gente vai no médico, o primeiro passo do médico é fazer diagnóstico. Ninguém senta na frente do médico, o médico sai tacando remédio. Ou seja, ele não vai remediar sem saber o que ele tem que fazer. Então o primeiro passo é sempre identificar. Identifica. Lembra da raiz do problema? Muda a raiz e não o efeito. Então vamos mexer na raiz. Causa e consequência. Eu vou na causa, na raiz do problema. Um médico é assim. Você sentou no médico, o médico fala assim, não, calma. Exame de sangue, urina, fezes, vamos ver o que está acontecendo. Ah, semana que vem você volta. Se for algo emergencial, a gente já entra com um medicamento agora para tirar a dor, para fazer uma profilaxia, mas depois a gente precisa tratar isso. Ok. E na vida emocional? E no nosso pensamento, nas nossas emoções? É do mesmo jeito. Só que aí entra outra coisa. Sabe o que é? Imediatismo. A gente quer as coisas para ontem. Eu não quero esperar o tempo. Então, em Eclesiastes, ele traz exatamente esse versículo, né? Há uma coisa certa para todos, há uma coisa para todos os tempos. Há o tempo certo para todas as coisas. E a gente quer as coisas para ontem. Então tem que entender o processo e respeitar. Pode falar. Ô, Gil, só que aí surgiu uma dúvida agora em mim, eu gostaria que você explicasse melhor, talvez essa dúvida pode ter surgido para os nossos ouvintes. Você fez a colocação, que eu concordo também, que o luto tem que ser vivido, tá? Existe um processo onde que nós temos que respeitar esse processo. E você chegou a comentar agora que existe uma maneira que é de forte impacto para mudar esse sofrimento. Eu estaria, então, antecipando esse prazo de luto? Como é que eu não entendi? Você poderia explicar um pouco melhor essa questão? Bom, aí entra a questão da individualidade. Da mudança do sofrimento, da mudança do sair do estado de sofrimento através de um forte impacto emocional. Você poderia explicar um pouco melhor essa questão? Essa divergência entre eu vivenciar o luto e eu fazer um procedimento para que quebre esse estado de sofrimento da pessoa que perdeu o ente.
Ok. Quando a gente começa a estudar um pouquinho mais, olha só, eu saí lá da engenharia, 5 anos estudando engenharia e desde então estou estudando só mente humana, comportamento humano, inteligência emocional. Quando a gente começa a entender um pouco desses mecanismos, a gente entende que quando a gente perde um ente querido é um forte impacto emocional, certo? Certo. Aí eu vou trazer para você aqui um conceito. Já aconteceu com pessoas de as pessoas estarem num velório e aquelas pessoas elas são abraçadas constantemente. Então ela tem um forte impacto emocional através dos canais representacionais da visão, da audição e da sinestesia. Ela está vendo a cena, ela está sentindo a cena, ela ouve o choro, então ela está sendo bombardeada por vários canais representacionais que a gente capta desde quando a gente é criança, que a gente reconhece tudo que existe à nossa volta. Então, visão, audição e sinestesia, a pessoa está sendo bombardeada por aquela informação, ou seja, o ente querido está ali no caixão. E as pessoas vão abraçando, vão abraçando. Chega um parente, abraça. Chega outro parente, abraça. Isso vai alojando gatilhos. É um gatilho. Sem a pessoa perceber, começa a alojar gatilho. Porque quando a gente está sob um forte impacto emocional, se você alojar algo positivo ou negativo, vai ficar. E aí a pessoa passou por todo esse processo, depois de um tempo, 15 dias, 20 dias depois, a pessoa está lá na sua casa, levando a sua vida, buscando ressignificar, buscando entender aquilo que aconteceu. Chega uma pessoa, do nada abraça ela. E ela começa a chorar, sem nem entender o porquê. Aquele gatilho que foi alojado nela, ativou. E ela começa a chorar e não sabe o porquê. Quando a gente começa a entender isso, e começa a buscar respostas e mecanismos e ferramentas para tirar a pessoa desse estado, porque a gente entende que não é permanente, é um estado. É um estado. E aí, através de uma ferramenta como essa, que você passa a pessoa, coloca a pessoa, ó, fecha os seus olhos. Agora, imagina a cena, vê cor, sente o cheiro, ouve o barulho, ou seja, de novo, eu aguço os canais representacionais da pessoa. Fecha os olhos para você não ter interferência externa. Vivencia a cena, coloca em você a mesma postura, respira da mesma forma, coloca em você a mesma dor, sente essa dor. E aí você começa a mexer com essas emoções na cabeça da pessoa e você imputa uma nova história, ou seja, você ressignifica aquilo na mente da pessoa. É como se eu pudesse ir lá, apagar e escrever uma nova história. É isso. Entendi, agora eu entendi. Ô Gil, a gente está falando sobre a inteligência emocional na parte da vida pessoal das pessoas. Eu gostaria que a gente mudasse, se possível, fazer uma pergunta na questão profissional da pessoa. Quais são os benefícios de se dominar, de conhecer a inteligência emocional no nosso ambiente de trabalho e na nossa carreira profissional? Olha, a única coisa assim que se alguém fosse me perguntar, Gil, fala em um arrependimento, bate pronto. Seria de já não ter começado a estudar isso lá atrás. Sabe, de já começar a dominar isso. Domingo foi engraçado, a minha mãe falou assim, nossa Gil, eu queria ter 25 anos, mas com a minha experiência. Falei, mãe, bacana, legal, eu também queria, né? Então, se alguém me pergunta... É o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo, né? Queria ter 18 anos com o que eu tenho hoje na cachola, entende? Aí eu ia arregaçar. Mas é isso, aí devolve a pergunta, fala assim, então o que eu devo começar a fazer hoje para que o Gil dos 50 me agradeça? Entende? Aí entra o comportamento, essa é a pergunta. Porque a gente, quando projeta lá para frente, fala assim, nossa, eu queria voltar para o passado com uns 25 anos, mas com a experiência de hoje. Então troca. O que eu tenho que começar hoje para o Gil dos 50 anos me agradecer? Entende onde está o comportamento? Entende a dificuldade da maioria? É agora, irmão. Não é amanhã, é 1, 2, 3 e já. E na vida profissional, trazendo esse conceito, as portas se abrem. Imagina um monte de portas se abrindo, tocando aquela musiquinha. E as pessoas buscando você porque querem que você trabalhe na empresa delas. Eu penso que é dessa forma. Porque aí você vai ter a opção. Eu me lembro no Senai, que eu fiz Senai, Romulo, a gente fez Senai aí, né? Naquela época. Eu me lembro que um professor entrou na sala e falou assim, eu vou ensinar hoje para vocês como nunca ficar desempregado. A galera estava conversando, todo mundo ficou assim, qual que é o segredo? Fala aí, o que é? Ele falou, sejam os melhores em tudo que vocês fizerem. E nunca mais eu esqueci dessa fala do professor. Eu tinha 15 anos. Então eu carrego isso comigo. Então trabalhar com inteligência emocional, trabalhar como coaching é assim, ó, tô cansado, são 8 da noite,
fui lá no banheiro, passei uma água no rosto e estou aqui dando o meu melhor, meu 100%, 110, 120. Se precisar virar à noite, eu vou virar. Entende? Fazer o melhor em tudo que eu puder fazer. Poxa, mas aí eu não tenho conhecimento. Então mete a cara nos livros. Livro, eu falo que é 15% do sucesso. Pega o conhecimento do livro e começa a aplicar. Lê o capítulo 1, aplica. Lê o capítulo 2, aplica. Sai aplicando, sai aplicando. E nas empresas, hoje, nós vivemos um mundo de imediatismo. As empresas nos cobram cada vez mais esse imediatismo. Só que a gente transfere para a vida pessoal e quer também esse mesmo imediatismo. E aí as coisas são diferentes, só que é o mesmo ser. Então, o mesmo imediatismo que eu quero na empresa, eu também quero na minha vida. Eu não quero esperar, eu quero para hoje. Eu não quero para amanhã. Então, nós temos que começar a entender isso. Eu diria, Rômulo, que nas empresas, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que estão nos assistindo aqui nesse momento, é assim, ó. Aprenda a vender. Gil, como assim? Mas eu trabalho vendendo minha hora. Isso mesmo, ó, você já vende a sua hora. Mas aprenda a vender. Aprenda a fazer networking. Aprenda a se conectar com pessoas. Por exemplo, amanhã, às 9 da manhã, eu faço parte de um grupo aqui em Araraquara que se chama BNI, Business Network International. Eu faço parte de um grupo onde tem mais de 50 empresários que nós vamos nos conectar. Então percebe que eu estou buscando ferramentas. A semana que vem eu vou fazer um curso chamado Empretec, para eu aprender mais coisas que eu ainda não sei. Já fiz. Aí, ó, um Empretec. Já fiz o Empretec. Vou só dar uma dica para você. O Empretec, para mim, valeu mais do que a minha faculdade. Aí, lá. que maravilha. Tá E eu vendo? estarei lá segunda-feira. Ai, com vontade, com sangue nos olhos Gil, de aprender. Deixa eu aproveitar a tua fala. Eu, como sociólogo, eu falo aqui para o pessoal que houve uma revolução industrial. E hoje a história chama de revolução industrial, né? O pessoal que viveu naquela época, eles não percebiam que estava a ter uma revolução industrial. Depois, na frente, que os historiadores vieram falar, houve uma revolução. Hoje, para mim, nós estamos passando por mais uma revolução. Antes de 2020, da pandemia, 2020 foi uma coisa, depois de 2020, 2022 é totalmente outra. Você também vê que a gente está passando por uma revolução, eu não sei se vão chamar de revolução virtual, revolução tecnológica, mas nós estamos no meio de uma revolução onde que vai mudar os hábitos, o costume. Eu falo que, assim, daqui a um tempo, dinheiro vai ser lembrado no livro de escola. O meu aluno ele vai falar para o filho dele, olha, eu vi uma nota de dinheiro igual essa que está no teu livro, você não viu. Parece um negócio estranho essa mudança de hábito, mas é muita coisa que vai acontecer daqui para frente. O virtual ele chega de vez na nossa vida, ele vai tomando conta, só que agora ele vai tomando conta de uma situação muito mais rápido. Ele é uma avalanche que ele vai se tornando cada vez mais rápido, acelerando, dá a impressão que o tempo está sendo acelerado. Você também tem essa impressão desse novo período que a humanidade vai viver? Luiz, eu concordo com você plenamente. E aí a gente passou, né? Se a gente for pegar um pouquinho mais atrás da industrial, a gente pega a Revolução Agrícola, que aí mudou os hábitos alimentares, mudou tanta coisa, aí veio a industrial, e exatamente é esse sentimento que eu tenho. Compacto do mesmo pensamento que você, que hoje nós estamos exatamente nessa transição e vivendo. Nós podemos escrever o nosso nomezinho lá na história, sabe? Nós 4 aqui estamos escrevendo nosso nome na história. Poxa vida, teve um dia lá que o Rômulo, o Luiz e o Matheus, eles fizeram uma live. Caramba, que bacana! E eles falaram isso, eu me vejo assim. E hoje nós estamos, de fato, realmente vivendo essa revolução tecnológica. Só que aí tem um colateral, que Bauman fala muito isso, né? O filósofo fala muito sobre essa liquidez humana. E aí eu penso que, ao mesmo tempo que a gente se desenvolve tanto tecnologicamente, essa liquidez, essa dissolução das relações, da família, dos valores, dos princípios, também vão se perdendo ao longo dessa velocidade toda. Porque ao mesmo tempo que as coisas estão evoluindo tanto na área da tecnologia, da comunicação, da conexão, as pessoas elas estão confundindo realmente o que realmente importa. Essa tecnologia nos trouxe uma régua de comparação que hoje eu estou aqui na minha casa e eu estou assistindo outra pessoa e eu começo a me comparar com a vida dela. E eu estou perdendo os reais valores da vida, os princípios. Então, até dentro do BNI a gente tem um bordão que cabe exatamente aqui, que é inovação, contradição. Inovação, contradição.
E eu penso que aqui nesse momento calha muito isso, para que a gente não perca esse avanço tecnológico todo que nos ajuda constantemente, mas a tradição. Qual tradição, Gil? A tradição de dar bênção para a mãe e para o pai, aquilo que você achar que é valoroso para você. Aquela tradição de você sentar na mesa com a mãe, com o pai, e fazer uma refeição. A tradição de você dar um abraço e um beijo e falar eu te amo. A tradição de você respeitar o mais velho. A tradição de você falar assim, poxa vida, boa noite senhor, boa noite senhora. Eu acho engraçado quando eu chamo as pessoas de senhor ou de senhora, as pessoas ficam, mas eu não sou senhor, sabe? Eu não sou senhora, entende? Então quando você começa a resgatar esses valores e andar junto com essa... Deus te abençoe, né? Deus te abençoe, né? Bença. Deus te abençoe, a pessoa fala assim, vai querer me vender o que agora? Exatamente. Eu vejo minha madrinha e meu padrinho, até hoje eu dou benção para eles, benção madrinha, benção padrinho, entende? Então, ao mesmo, tudo tem um colateral, tudo, gente. A gente começa a entender que essa dicotomia que a gente vive, o claro e o escuro, o bom e o ruim, o quente e o frio, é constantemente, desde quando o mundo é mundo. Então, quando a gente começa a entender essa dicotomia, fica mais fácil, ó, lembra? Mais leve de começar a entender as coisas e começar a ressignificar. Mas perfeito, Luiz, compartilho o mesmo pensamento que você, e esse acelero traz esse colateral na minha visão. A perda de alguns valores importantíssimos, e que ali traz uma questão importante. Nunca se viu uma geração tão depressiva, nunca se viu uma geração tão vazia, nunca se viu uma geração tão perdida, tanto suicídio, né, Rômulo? Uma geração tão vazia, tão carente de um abraço, de um aperto, de falar, pô, peraí, eu tenho um tempo para te ouvir, fala, o que você quer falar? Eu tenho um segundo para te ouvir, entende? E aí é onde a gente começa a ver essa dicotomia, essa dualidade de tanto avanço tecnológico, em contrapartida, tanto vazio dentro das pessoas, dentro dos seus lares. Poxa vida, eu estou com o celular na mão, mas eu estou me sentindo vazio aqui por dentro. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Então, fica aqui esse alerta, essa advertência para pense onde você está colocando o seu coração. E aí eu falo muito isso. O pessoal do grupo da leitura aqui falou, né? Nós acabamos de ler um livro chamado Segredos da Mente Milionária. Nós lemos Provérbios, nós lemos Eclesiastes. Então, quando a gente começa a entender toda essa riqueza, o que é dinheiro, o que é riqueza, ótimo, dinheiro é fantástico. Duas energias movem o mundo, uma é dinheiro, a outra é amor. Mas aonde está meu real coração? Onde eu estou colocando meu coração? O que de fato estou entregando? O que eu julgo que é valor? E aí engloba tudo isso que nós estamos falando aqui, gente. Envolve a perda de um ente querido, envolve a realização dos nossos sonhos, envolve o conhecimento que você tem que buscar, envolve vários fatores. Então, quando a gente começa a entender isso de forma massiva, vai ficando leve. Só que aí tem um ponto, a gente vai envelhecendo. Por isso que a gente, poxa vida, a experiência que eu tenho hoje, eu queria ter com os 18. Aí vai mudando esses valores. Mas você sabe, né, Ju, acho que todo mundo fala isso, eu queria ter a experiência naquela época, mas eu acredito que se a gente tivesse, talvez a gente não estaria onde está hoje, né, porque os caminhos foram percorridos. Tem bastante gente aqui fazendo... Falou tudo, Romulo. Com certeza o discernimento não seria o mesmo. Exatamente. Levaria para outro lugar. E aqui, ó, o Cândio, ele fez assim, ó, Luiz, você precisa me pedir bênção. Não sei quem que é, Luiz. Falou que você precisa pedir bênção para ele. E ele fez um comentário muito importante que eu achei. Ele colocou, ó, que a filha dele nasceu logo aos 6 meses, começou a pandemia. Que é incrível o vínculo que ele tem com ela. Mas é também assustador como ela não gosta de sair de casa, né? Quando a gente fala da tecnologia, né, Ju? Eu falo que a tecnologia aproximou os distantes e separou os próximos, né? A gente fala sempre isso aqui, que dentro de uma mesma casa, a família, a mãe vai chamar o filho para jantar, chama pelo WhatsApp, né? Então, o WhatsApp se tornou a comunicação oficial do mundo, eu acho, né? Porque tem pessoas que mandam mensagem de WhatsApp e falam assim, mas eu te mandei um WhatsApp, e às vezes ela estava no mesmo local que você de serviço, ou ela estava no mesmo local que você, mas o WhatsApp é a fonte principal, é a comunicação. Então, quando você fala, eu achei super importante você falar da questão de não perder a tradição, né? A gente fala, criada a moda antiga, né? Quando os nossos avós, você chegava e tinha pessoas mais idosas, você tinha que dar a mão a todos, né? Você jamais poderia chegar,
passar e não cumprimentar, dar benção aos avós. Então, quando a gente traz toda essa questão da inteligência emocional, da gente saber lidar, e eu achei muito importante, né? O termo que você usou é identificar, né, Gil? Primeiro a gente tem que identificar tudo isso, saber onde está a raiz do problema. A gente não adianta só curar, mas a gente tem que saber a causa, o que causou tudo aquilo. Então, quando a gente faz na nossa live aqui, a gente trata da questão espírita também, da questão da religião, tá tudo muito entrelaçado. A questão religiosa para as pessoas, eu acho que está faltando um pouquinho mais disso. Se perdeu até as tradições das igrejas, daquelas novenas, de todas as religiões. Então, é moderno, se modernizou, a tecnologia é maravilhosa. Eu acho que não tem como viver sem a tecnologia. A gente fala, quero tirar férias, eu vou para o meio do mato, vou para um sítio, mas fala que lá no sítio não pega a tal da internet, né? Que você não vai conseguir acessar a tua rede social. Ninguém vai querer ir para o mato. Então, assim, a tecnologia, ela é perfeita, ela nos trouxe benefícios, eu acho que é incomensurável, né? Não tem como a gente falar sobre os benefícios, mas as percas das tradições e a pandemia forçou as famílias voltarem a conviver. Porque antes uma mãe às vezes passava um dia, um pai, sem ver o filho, porque ele saía de manhã, o filho ia para a escola, depois ia para a faculdade, não se tromba mais. Então, quando a gente fala na questão familiar, da questão da tradição familiar, isso é muito importante que os pais, nós estamos aqui falando para muitas pessoas, que voltem, que conversem com seus filhos, que não evite um pouco o meio só eletrônico. Numa live que a gente falou aqui, eu não me lembro qual, eu falei de um exemplo de um restaurante que eu vi, eu achei super interessante a matéria. Ele dá desconto para a família que chega no restaurante, o garçom vem com um prato e recolhe os celulares. Quem deixa os celulares naquela cesta e é guardado, tem desconto na hora de pagar a conta, porque eles querem que as pessoas voltem a sair para jantar, para conversar, aquela roda de amigo, né? Hoje você passa que as pessoas estão sentadas ali, aquela roda de amigos sentado na calçada. Antigamente a gente batia papo, contava mentira, inventava história. Hoje se tem 6, os 6 estão olhando para o celular e sempre mostrando alguma coisa. Então, o pior de tudo são os casais, né? Os casais é pior ainda, porque chega o casal, sai para jantar, um fica no telefone, outro fica no outro. Como é que namora cada um no telefone, criatura? Exatamente. Então, Gil, é muito importante. Você falou a tradição. Eu achei importantíssima a questão da tradição voltar, né? A ter a tradição. Não que a gente queira viver nos moldes de antigamente. Claro que hoje não é mais possível. O tempo é muito corrido, mas eu acho que nós precisamos parar um pouco e respirar um pouco, né? O imediatismo, você tem que conseguir se formar rápido, mesmo você sabendo que a tua faculdade é 4, 5 anos, não, se você puder, você queria fazer em 1,5. Você quer ter logo tudo muito rápido. A mudança, quando ela é identificada, às vezes a pessoa procura um terapeuta, procura um coach, procura um profissional, ela vai 1, 2, 3 vezes, aí fala assim, não resolve. E para de ir, porque ela achou que num passe de mágica as coisas mudam, né? E a gente fala muito nas nossas lives que a mudança começa de dentro para fora. Então, se eu quero mudar, se eu quero ver resultados exteriores, eu tenho que primeiro mudar dentro de mim, né? Então, a gente está acostumado que as pessoas querem a mudança no outro, nunca nelas mesmas. Então, é uma dica que a gente deixa aqui para quem está nos acompanhando, que comece a mudar, mas mude de dentro para fora. As pessoas que estão ao seu lado vão mudar também. Se você muda a tua postura, tudo muda. Então, a gente queria deixar essa mensagem para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Professor, quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Matheus? Não, eu tava raciocinando aqui quando vocês estavam falando, Romulo, sobre pandemia, sobre tudo que está acontecendo, e eu cheguei à conclusão que muitas vezes nós não somos sinceros com nós mesmos, né?
Porque hoje eu encontrei uma pessoa e ela falou, olha, eu vou parar de ir no meu psicólogo. Eu falei, mas por quê? Ah, já faz um ano que eu estou indo lá e ele não me ajudou. Eu falei, você está falando tudo que você precisa para ele? Ou Não. você vai preparado para falar algumas coisas que não seja realmente a tua vida? É claro, ele falou, você acha que eu vou contar tudo para ele? Então, olha, eu falei, como que a pessoa... Aí, eu peguei e falei, meu, como que a pessoa quer que o psicólogo ajude ela, que ela não está sendo transparente com o psicólogo? Aí eu falei, meu, aí eu comecei a olhar para a minha vida e falei, será que eu fui transparente, sou transparente comigo mesmo, nas minhas atitudes, nos meus sonhos, né? Nas verdadeiras buscas pelas minhas conquistas? Porque eu falo, eu quero ir para tal objetivo, eu quero chegar a tal lugar, mas eu me preparo. Ou é tipo fazer regime. Olha, segunda-feira eu começo. Nessa segunda não dá, eu começo na outra segunda, né? E a gente está criando um vácuo entre o passado e o futuro. Nós não estamos sentindo, vivendo o presente. E sentir o presente é a gente conviver com a natureza, sentir o cheiro, sentir aquele momento que nós estamos com os amigos, com a família, no almoço. E a tecnologia, ela tem mudado. Isso nós vamos ter que ressignificar esse contato nosso com a tecnologia. O ato de almoçar em frente à televisão, acordar de manhã, em vez de dar bom dia, mandar uma mensagem, ó, você já acordou? Não, vai lá conversar, vai lá dar o abraço, né? A mãe voltar a abraçar o filho quando ele sai de casa, a hora que voltar de novo, à tarde, abraçar de novo, vai sentir se ele está diferente ou não. Nós somos seres energéticos, é muito importante nós mantermos independente da religião, é muito importante nós termos um contato coletivo, aquele contato ser humano, aquele contato animalesco ainda, do cheiro, do abraço, do aperto de mão. Muitas vezes na vida o que nós precisamos realmente é um abraço de um amigo, um abraço da pessoa querida. Nosso corpo ele não é só para relação sexual, precisa quebrar esses conceitos de que se o homem abraçar a mulher, ele está querendo ter um caso com a mulher. Se ele abraçar outro homem, ele é homossexual. É novos tempos. O toque no corpo, ele pode ser algo mais, é uma transmissão de energia, é um abraço, é um conforto. Às vezes a pessoa está numa situação difícil ali, um abraço que você dá para ela vai se sentir amada. Às vezes o eu te amo, ele não sai pela boca, ele sai pelo abraço, ele sai pelo carinho, ele sai pelo ouvido quando você escuta alguém que está precisando desabafar, né? Vai vir toda a tecnologia, mas nós vamos ser sempre seres humanos, né? Sempre. Pegando um gancho na fala de vocês, eu falo o seguinte, nós não somos seres humanos. As pessoas querem ter, né? Nós somos seres humanos, como vocês colocaram. Perfeito. É de dentro para fora, é do próprio ser, né? Então, é o ser fazer para ir ter. Mas a maioria quer fazer o caminho inverso. Eu quero ter uma vida melhor, ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter uma família extraordinária, ter, e o ser vazio. Então, ser, fazer, e aí eu tenho. É consequência. Exatamente. Perfeito. Matheus e professor, nós precisamos liberar o Gil, que ele já abriu uma exceção hoje para nós, né? Na sua agenda, ele tem muitos compromissos. Nós já estamos com 1h10 de live. Eu vou passar a palavra para vocês agradecerem aí o Gil e depois eu passo para o Gil e a gente encerra a live. Eu só vou me despedir, mandar um abração a todos. Prazerosa essa live. Gil, assim que der, por favor, venha de novo bater um papo. O pessoal participou muito, está muito animado. A gente sente a energia da live, né? Está muito animado, meu amigo. Prazer em conhecê-lo. Gratidão ao pessoal que está com a gente até agora. E desculpa a gente passar um pouquinho do horário, mas, meu amigo, fica um pedido meu. Assim que der, Rômulo, cutuca aí, marca pra gente estar voltando. Porque assim, foi um papo muito interessante falar de emoção, falar de sentimento, falar de ressignificar a nossa vida. Nós estamos precisando tanto nesse momento, ressignificar a nossa vida, a nossa existência, que se puder vir numa outra live vai ser de muita gratidão. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus, tudo de bom. Obrigado, pessoal, tá? É um prazer sempre estar aqui. Terça nós vamos falar de Umbanda. Gil, meu muito obrigado.
Deus abençoe você, meu querido, por esse tempo de doação para a gente, de troca de energia, de conhecimento, de amor. Eu sei que é muito pouco tempo para você falar o que é inteligência emocional, então, mais do que válido esse convite do Luiz aí para você voltar, porque eu sei que você não conseguiu colocar nem 1% do seu conhecimento, tá? Então, meu muito obrigado e o que eu posso dizer assim, o Rômulo disse que você é muito amigo dele. E amigo do Rômulo é amigo meu. Então você pode já pode me considerar mais um grande amigo, porque se é amigo do Rômulo, é muito amigo meu. Meu muito obrigado. Até a próxima, Gil. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Tchau, Gil, tchau, eu Rômulo. Tchau, gostaria de te Gil. agradecer. Tchau, Tchau, Matheus. Matheus. Fica Obrigado. com Deus. Gil, eu gostaria de te agradecer por mais essa troca, esse bate-papo, né? Essa troca de conhecimento, de aprendizado. Você nos atendeu assim prontamente, novamente. Você está convidado a vir novamente na nossa live Papo de Amigos, bater um papo com a gente aqui, nessa troca de experiência. O que eu notei aqui, as pessoas que fazem parte do teu grupo de estudo, né, de leitura, falaram muito bem de você aqui, colocando as experiências, né, o quanto você está ajudando as pessoas. O intuito da nossa live também é a questão de compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas, trazendo profissionais gabaritados, profissionais de ponta, assim como você. Então, gratidão, meu irmão. Obrigado por mais essa oportunidade. Já fica estendido o convite. Vamos marcar um outro tema, vamos falar, porque eu sei que é muito pouco, a gente fala em 1 hora, mas passa muito rápido. Quando o convidado é bom, quando o conhecimento é compartilhado, 1 hora foi muito rápido a nossa live, passou muito rápido. Eu sei que daria para a gente, como você disse, estender essa live por muito tempo para falar, porque a inteligência emocional ela abrange muitas áreas, muitas questões pessoais. Então, assim, meu irmão, gratidão por você estar aqui com os nossos amigos, os seus amigos aqui participando da live, os seus parceiros, né, as pessoas que 5 horas da manhã acorda, tá lá junto com você para esse projeto. Primeiramente, te dar os parabéns por você fazer um projeto desse. Não é fácil, a gente sabe que acordar 5 horas da manhã, engajar pessoas para tudo isso, é sinal que está sendo feito com amor, está sendo feito de uma forma profissional. Eu vou passar a palavra para você se despedir e aí eu encerro a live. Gratidão, meu irmão. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado por você lembrar aí da minha pessoa. Eu te agradeço pela oportunidade mais uma vez de poder trabalhar junto com você. Transbordar, né? A gente fala, a boca fala, o coração está cheio. Então a gente está falando coisas boas, coisas positivas, entregando para as pessoas um pouquinho do que nós estamos estudando, encorajar você também a fazer a sua live, independentemente de qual área você atue, você tem tesouros guardados. E só um detalhe, Romulo, o que me fez fazer o que eu estou fazendo nessa questão de acordar às 5 da manhã foi quando eu abri a Bíblia em Mateus 25. E aí eu fui ler a parábola dos talentos. E aí aquela leitura falou muito comigo. Eu falei, meu Deus, eu não posso enterrar os meus talentos. Eu preciso fazer. E aí foi quando a gente começou a fazer as leituras às 5 da manhã. Um primeiro livro que se chama Uma Vida com Propósitos, de um pastor chamado Rick Warren. É um livro extraordinário, independentemente de qual seja a sua crença, de qual seja a sua religião, fica aqui recomendado esse livro. É um livro fantástico. E a gente lê outros livros, já lemos livros para casais, assim, Linguagens do Amor, lemos Provérbios, Eclesiastes, Segredos da Mente Milionária, Especialistas em Pessoas, do Thiago Brunet. Nós estamos fazendo a leitura do Poder em Ação, do Paulo Vieira. Então fica aqui o convite para quem quiser. Eu coloquei o meu telefone, Rômulo, porque é através de um grupo fechado no WhatsApp, onde eu solto o link do Zoom e a gente faz no ao vivo. Mas quem quiser assistir depois, fica salvo no YouTube. Meu canal do YouTube é Gil Oliveira. Então o vídeo fica salvo no YouTube para as pessoas poderem assistir quantas vezes quiserem. Gil, tá? Mas é legal participar do ao vivo. Nós vamos divulgar depois essa live, eu também coloco no canal nosso. Na descrição lá eu vou colocar o teu contato. Depois se me passa, a hora que terminar pelo WhatsApp, se me passa. Sim. Como que faz para as pessoas, se é pelo seu celular que elas fazem parte desse grupo. E depois também o seu canal,
para a gente divulgar, para as pessoas terem acesso a esse material. Essa troca de experiência é muito importante. É isso que a gente busca. Às vezes, as pessoas no dia a dia, na correria, não tem como parar, né, e assistir a live. Então, o canal no YouTube é muito importante, porque aí ela pode assistir, às vezes, um pouquinho, um picadinho, no intervalo. Isso. Então, meu irmão, gratidão, tá? Por você Eu te aceitar o nosso agradeço. convite. Obrigado. Fica com Deus. Eu vou agradecendo a Também. todos já por estarem Obrigado. aqui participando dessa live com a gente. Hoje nós falamos sobre inteligência emocional, trazemos o Gil, um amigo nosso aqui, um profissional maravilhoso. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos, que o Mestre Jesus ilumine a todos, proteja a todos e até a próxima terça-feira. Gratidão, Gil, fica com Deus a todos. Obrigado. Um abraço. Tamo junto. Obrigado.